galera. Falar de mercado, vamos falar de cerveja, evidentemente. Convidado especial hoje, nosso amigo Alce, da Alce Beers. Ele tá chegando logo mais aí, a gente já conversa muito, falar um pouquinho do mercado. Vocês tem tomado coisa boa? Como que tá o rolê por aí? Aí, agora o seu Alce já está presente. Muita cerveja boa no rolê? Dá para destacar alguma coisa? A gente consegue ver nesse momento. Peraí que eu já vou. Vamos esperar o seu Alce compartilhar e entrar conosco. Agora vai. Tudo bem? Oi, tudo bem, Ross? Como é que tá? Vamos, Tranquilão? senhor. Graças a Deus. Na luta aí? Tudo, tamo aí firme, né? Muito frio? Cara, hoje fez... Quantos graus fez hoje? Acho que fez uns 25 graus hoje aqui. Tá bom. Deve estar igual São Paulo. O Alce está ali em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, pertinho ali de Porto Alegre, com a Alce Beer. Não é isso? Isso. Senhor, a ideia do nosso bate-papo de hoje está com fone? Consegue com fone? Oi? Consegue? Porque tá vazando muito. Então, realmente, para mim, pelo menos, não tá chegando legal o áudio. Espera aí, não tá chegando direitinho Tá vazando, aqui. Agora. Vamos ver. Consegue? Agora sim. Bom, agora foi, isso aí, muito bem. A galera que não conhece, o senhor conta rapidamente aí, a Alce Beer tá onde? Tá em Novo Hamburgo? Fala um pouquinho, rapidinho do seu... A Alce Beer vai fazer... Tocar o barco. É uma cervejaria nova. Nós estamos 3 anos e meio aí. Em novembro a gente faz 4 anos de cervejaria. Ela começou em 2016, mas eu vim lá desde 2007 brincando nas panelinhas lá. Em 2013 e 2014 eu fiz o curso no Senai em Vassouras. E de lá então a gente vem aí braçando, lupulando, botando malte aí para dentro desse líquido aí, brincando e saboreando essas cervejas aí maravilhosas. Eu não recebi, eu não conheço, não provei ainda, eu quero provar. Estou esperando que chegue aqui o meu lotezinho, porque eu estou com bastante sede, sabe que a sede a gente sempre tem. Eu vou te mandar uma caixinha aí para te experimentar. Tá bom. Uma das grandes propostas desse nosso bate-papo hoje é falar um pouquinho a respeito do mercado. Galera que acompanhou essas lives desde o começo da proposta da Revista da Cerveja, quando a gente fez uma das primeiras lives que nós fizemos, caiu? O senhor também? Voltou? Muito bem. Uma das primeiras lives que nós fizemos, que vieram, a gente teve, enfim, foi um dos assuntos primeiro colocados em pauta, era a respeito disso, de o que seria da gente daqui para frente, né? E aí era para eu fazer essa live junto com o Carlos Lapoli, presidente da Bracero, e eu lembro que eu falei assim, cara, eu não vou fazer essa live com você hoje, porque se a gente falar tudo que está sentindo, isso lá no comecinho, lá nos primeiros dias de pandemia, eu falei, pô, se eu falar tudo que eu estou sentindo, eu estou achando nesse mercado, a gente vai gerar uma série de suicídios em massa, né? Se a galera realmente tá realmente tudo muito... Estava muito difícil, aparecia que ia ser uma coisa, algumas coisas foram difíceis, outras coisas foram um pouco menos difíceis, e aí a galera fez, foi super bacana, tal, a gente fez depois, o segundo, o terceiro momento das lives a gente começou e acabou fazendo, e depois o Apoli, depois veio o pessoal fazer já na proposta do que seria deste mercado cervejeiro, a partir de uma visão das micro, mas umas micro maiores, né? Então, tivemos aqui o Renato Basso, da Dama. A Dama tem um tamanho gigante. E aí, a gente está falando da Alce, por exemplo, foi uma das propostas, e está uma média de 20 mil litros antes desse momento nosso, não é isso? A sua produção? Isso. A minha produção média gira em torno de 20 mil litros e hoje não estamos produzindo nem 30% do que a gente gostaria. Divididos em 11 estilos? Como que é? São 11 estilos. Isso, a gente tem 11 estilos de linha. Todas elas a gente toca o ano inteiro, nenhuma é sazonal. E vem brincando. É Pilsen, Blonde Ale, Heaven Weiss, que a gente ganhou um prêmio, a medalha de prata em 2019. Witbier, também medalha de prata em 2019. Uma American Barrel, IPA, APA, Red IPA, Black IPA, uma German,
German Pilsner, uma Dry Stout. Acho que é isso, se eu não esqueci nenhuma. Já deu bastante sede. E aí, a ideia dessa nossa conversa agora é assim, o que mudou? Vamos fazer assim, é claro, fora o próprio volume, começa contando a sua experiência pessoal, porque assim, o que eu tenho aqui é um contato, evidentemente, mais próximo com as pessoas aqui de São Paulo. Né? Eu não poderia falar só aquilo que eu vivi, porque essa é a minha visão sobre uma realidade. E não é o caso. Né? A gente tem aí a sua. E para que nós possamos ter essa conversa agora de tudo que a gente tem vivido, do que virá daqui para frente, eu liguei para um monte de gente hoje. Então, eu passei boa parte do meu dia no telefone, ouvindo da galera com tamanho um pouquinho maior, um pouquinho menor, enfim, produtor cigano, distribuidores, a galera que vive meio cervejeiro, a galera que vende matéria-prima. Então, eu acabei perguntando, e agora, gente, como vai ser? O que vocês estão achando? O que vocês fizeram de novo para chegar até aqui? Então, me conta, o que você fez, você com a Alcibia, que vocês fizeram até chegar até aqui? Então, do dia que falaram, beleza, tá todo mundo cagado, vamos ter que parar de vender, de produzir, para agora. O que foi diferente em relação ao que era antes de começar esse negócio de pandemia? Quando começou a pandemia ali, ninguém sabia ao certo o que iria fazer, né? A gente imaginou que nós iríamos passar ali 1 mês, 2 meses, e as coisas iriam voltar ao normal, né? A gente acreditava que para início de maio, ou final de maio, início de junho ali, nós já estaríamos vida normal. E no nosso caso aqui nós estávamos falando, vamos entrar a vida normal no inverno, né? Porque aqui no inverno o pessoal acaba diminuindo o consumo da cerveja e passando um pouco mais para o vinho. Tem essa pequena disputa aí nessa troca de clima. Mas as coisas não se apresentaram da forma que eu acho que a grande maioria estava imaginando. Nós gostaríamos que fosse, pelo menos, né? Pelo menos isso. Mas já desde lá do início, a cervejaria passou 15 dias totalmente fechada, os funcionários tudo em casa, e a gente acompanhando as notícias, né, enfim, do que estava acontecendo. Quando a gente voltou para a cervejaria, bom, o que vamos fazer? Na minha vivência, a cervejaria que é pequena, a gente ainda não está nas redes de supermercado, a gente é local, né, basicamente, e atende principalmente uns 80% dos nossos clientes são bar e restaurante, né, os pubs, enfim, essas casas especializadas ou, né, que trabalham com cerveja artesanal. Esses esses clientes, eles estão com os seus bares e restaurantes hoje sem poder operar devido a essas condições. Aqui no Rio Grande do Sul tem bandeira vermelha e tudo mais. Só para te ter uma ideia, Novo Hamburgo passou 7 semanas na bandeira vermelha, ou seja, sem abrir nada, somente coisas essenciais. Então, essa semana hoje, que foi liberada a bandeira laranja, que os bares e restaurantes poderão operar, né, como questão... Só um minutinho que eu acho que entrou uma ligação aqui. Eu vou ter que sair do áudio, desculpa aí. Bom, enquanto isso eu vou contando um pouquinho da nossa história. A galera do que falou muito, de todo mundo que falou, que eu conversei, né, evidente, todo mundo passou pelo mesmo problema. Tá ouvindo? Consegue ouvir? Estou ouvindo. Voltei. Pessoal, entrou o telemarketing, que sempre, né, a gente tenta recusar lá e entrou novamente aí. Trabalhar. Já tá difícil pra cacete, não dá pra ficar longe disso. E a galera, curiosamente, por mais que a gente tenha, isso vale em nível nacional, né, galera? Eu falei com gente de 7 estados nesse sentido. Então, todo mundo, como você aí que está ouvindo a gente, de uma hora para outra falou, e agora? O que eu faço? Não vai ter o que fazer. Então, uma coisa que foi muito bacana foi assim, o consumo, ele se manteve, consumo pessoal, né? Então, isso é bastante curioso. Dá para entender isso de conversar com amigos, dá para entender isso da vivência de vocês. Mas o consumo, ele se manteve, ou talvez até aumentado, às vezes alguma o que a gente percebeu aqui, Rossi. Mas mudou muito o início em relação à oferta,
a forma que foi ofertado e aí o que era oferecido. É bastante curioso, porque a gente tem todo mundo falou, tentou, e aí a gente vive um momento de exceção, né? Então a gente vive um momento em que cada um tem que fazer o que puder para ficar em pé. A gente fala, vamos primeiro sobreviver, depois a gente vê o que faz. E algumas das soluções, o seu cenário, o seu primeiro cenário foi muito curioso na nossa conversa hoje também, nesse sentido. A hora que você me falou assim, eu não tenho a ideia, não, a gente não fazia, não era um bar de fábrica, mas eu já vendi já era do seu dia a dia trabalhar com os litros, né? O growler, o formato de poder entregar nesse sentido, numa loja da fábrica, não num bar, e aí isso acabou mantendo. Então muita gente que não fazia isso passou a fazer. Né? Isso é meio que um histórico geral, assim, da galera que trabalha, que tem as suas cervejarias implantadas. Muita gente falou exatamente isso. A gente começou a vender para o consumidor final. Essa foi, né? A gente percebe, provavelmente, que deve ter contato com outras cervejarias também. E aí foi meio que uma resposta unânime. A maior parte da galera, exatamente porque os seus pontos de venda, de uma forma geral, pararam, né? Ou diminuíram muito, ou ficaram reféns do mesmo cenário. E aí, a partir daí, a galera conseguiu pular, né? Encurtar a distância com o consumidor final, oferecendo a sua cerveja diretamente para o consumidor. Do que sobrou de venda, quanto foi representativo isso? Quanto esse contato direto, quanto passou a ser a representação da sua venda? Como eu estava comentando ali, né? 80% dos meus clientes eram bar e restaurante. 20% eram outras vendas que eram eventos, né? Assim, a grosso modo, 10% evento. Zerou também? E 10% cliente final que vem aqui na cervejaria, né? A vizinhança aqui em volta, a gente está num bairro residencial aqui em Novo Hamburgo, então o pessoal da redondeza aqui, que a gente abre sábado, geralmente vem aqui pegar as garrafinhas, a gente trabalha com aquelas garrafinhas de litro de vidro, assim, aquelas Kímil, né? A gente teve um aumento desse público, porque 80% dos bares e restaurantes estão fechados, né? Não estão trabalhando, e se estão trabalhando em forma restritiva de horário e público, então o volume é muito pequeno. E aí teve um aumento desse consumo de consumidor final aqui. Num primeiro momento, para a gente poder dar um giro, nós começamos a trabalhar com preço de fábrica aqui, atendendo o pessoal. A gente tem um recuo na nossa calçada, a gente fez um pit stop, que a gente chama de pit stop aqui da cervejaria, a gente botou cones, fizemos 2 gazebos, o pessoal faz o pedido, não desce nem do carro, faz um pedido, né? E em seguida para no próximo gazebo e já recebe os litros. O que a gente incluiu no nosso portfólio aqui é as garrafas PET, que a gente não trabalhava com garrafa PET. A gente tinha um nariz torcido com relação à garrafa PET, até por causa do produto, é um produto, né, um produto que tem uma qualidade superior à cerveja de massa, enfim, não vem ao caso aqui comentar, mas até por questão da marca, enfim. Mas nós tivemos que trabalhar assim com as garrafas PET por causa do valor das garrafas Kímil, do casco ali, apesar dela ser retornável. As garrafas PET estão sendo hoje uma ajuda com relação ao custo do casco, mas enfim, nós tivemos aí um incremento desses 10%, teoricamente, que era cliente final, a gente passou a ter aí mais 20% nos 2 primeiros meses. Como vem o inverno agora, dá uma caída com relação ao vinho, mas ainda não é tudo aquilo que uma fábrica precisa, né? Não é para dar o giro, enfim, né? A gente precisa que as coisas voltem ao normal. E aí, né? nesse cenário, a gente teve, vamos dizer, um aproveitamento de um material mais ou menos perdido, né? Isso é uma coisa que é curiosa, assim, as produções pararam, né? Isso, de novo, sim, nessas conversas de uma forma geral. Pra vocês terem ideia, algumas vendas de malte chegaram a cair 90%. Matéria-prima não é vendida porque não há produção. 90%. Então, vocês imaginam que realmente a coisa continua muito pequena. E aí foi pior na galera de menor escala, porque a galera de menor escala, de menor volume de produção,
começou a não comprar mais do que usaria naquele momento. Então, eu ouvi isso também de forma recorrente. Cara, nós vamos comprar aqui, ó, eu vou usar esse saco, vou comprar esse saco, não vou realmente comprar grandes volumes, por não saber quando seria a próxima produção. Então, normalmente o que a gente faz? A gente compra, né, até por questões de frete, por questões de vantagens comerciais. Naturalmente, a gente compra volumes maiores, estoca, então o estoque caiu. Então, eu acho que, de uma forma geral, nos dois sentidos, da matéria-prima, dos estoques de matéria-prima e dos estoques de cerveja, nós nunca tivemos tão pouca cerveja disponível. É curioso isso, porque assim, quem estava na garrafa, estava na lata, sucesso, continuava, né? Então é uma coisa que você tem muito mais tempo para poder trabalhar. A galera que estava com o seu produto em tanque, ele já estava pronto, começou a ter algumas contas complicadas, porque aquelas 3, 4 semanas iniciais foram se passando. Elas foram andando cada vez mais. Então, o que aconteceu? Se eu ficar com a minha cerveja parada no tanque, ela não vai estragar. Né? Ela pode não ser tão exuberante como a cerveja se ela fosse totalmente fresca. Mas eu estou pagando muito caro para que isso aconteça. O custo Brasil de energia elétrica, por exemplo, começa a impedir que você faça alguma coisa muito bem feita. O que a galera começou a fazer? Aproveitar, assimilar o prejuízo, que já estava lá mesmo, e começou a fazer campanhas de arrecadação de alimentos. Arrecadação, né, trocando por agasalho, esse tipo de coisa, e aproveitar parte disso. Então, o desenho desse cenário inteiro é muito simples. Percebam, nós nunca tivemos tão pouca cerveja disponível de uma hora para outra. Vou te dar um número, e aí você fala à vontade, eu vou te dar um número real. Eu tenho a Cervejoteca, quem não me conhece, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. É uma lojinha que tem, na média, 750 rótulos disponíveis. É a maior carta do rolê todo aí. E é uma loucura. Eu não tinha como fazer recompra. Eu não conseguia manter o meu estoque. Eu não fechei. Nós não fechamos um dia. A Cervejoteca se manteve trabalhando todos esses dias. E aí eu acabei ficando, dispensei todo mundo, continuei trabalhando, continuei operando no sistema de entrega, no sistema de takeaway, e beleza. A gente está aí para contar futuramente como essa coisa aconteceu. Dos meus 750 rótulos, eu acabei caindo para 350. Nossa. Olha que loucura. Eu não tinha... 50%. Um pouco mais. Eu não tinha o que comprar para repor. As importações pararam, a galera parou de produzir. Aí você liga e fala assim, tem alguns... Desse volume todo, alguma coisa eu mantenho fixo, alguma coisa eu vou trazendo novidade, alguma coisa tem lançamento que a gente coloca. Mas dos regulares, as cervejas que estão sempre comigo, ligava lá, cara, eu quero, não tem. Não tinha o que fazer. Então, a oferta, ela começou a diminuir, porque acabou. As cervejas foram acabando nos seus estoques. Fala aí disso. Nós aqui, a gente tenta manter o estoque, né? Vem colocando, sempre cuidando do que tem de estoque. Mas no primeiro momento, Ross, a gente bateu um pavor, né? Um mês ali sem vender praticamente nada, os tanques todos cheios, né? E o consumo de energia está ali, porque tem que manter refrigerado esses tanques, é câmera fria, e, enfim, é sistema de frio operando e tudo mais. Num primeiro momento a gente correu para tentar baixar tudo esses fermentadores e segurar. Nós ficamos 20 dias sem produzir, assim, um pouco mais, um mês sem produzir. E aí começou a baixar estoque e a gente percebeu que iria ficar sem alguns produtos, né? Aqueles que estavam mais, a gente está segurando, não está produzindo e vem controlando. Produzir 1000 litros de uma cerveja. Quando chega ali em 300 litros, eu ponho para produzir. Porque a nossa venda está bem baixa, né? Se a gente fizer um cálculo básico aí, são 20 mil litros, né, de cerveja, praticamente eu tenho que vender 5 mil litros por semana. Ponto. Né? Eu não estou vendendo, sei lá, nós estamos vendendo aí por semana 400 litros, 500 litros, ou seja, você baixou 90% de tudo isso. Tem uma vantagem, e não é só você, mas a galera que não é cigana, e o nosso próximo ponto é muito nesse sentido, você tem a vantagem de poder produzir volumes menores, né, dentro da sua... Então, você conhece a sua panela, você conhece o seu equipamento. Então, assim, faria 1000. Minha panela suporta
400, eu vou fazer 400. E aí você isso aí, nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Algum menor de poder fazer. E esse foi um impacto que o cigano sentiu com muito mais força do que o cervejeiro com a sua planta própria. Porque o cigano, ele não vai conseguir negociar com a sua cervejaria que o hospeda, falar assim, ó, ao invés dos meus 2.000 litros padrão, eu quero fazer só 500 para não ficar sem mercado. Posso? Não, não pode. Vai ser caro do mesmo jeito, não vai dar para fazer isso. E aí o cervejeiro com a sua planta conseguiu trabalhar com isso. E aí você me contou isso, eu achei curioso. Esse desenho disso, você que me falou até então, a galera ninguém tinha falado. Né? E aí o pessoal consegue manter, e você manteve, e é muito legal poder manter uma linha regular, poder manter nesse formato, ter todos os rótulos disponíveis o tempo inteiro. Isso é muito legal. Dá para perceber que algum estilo ele se sobressaiu aos outros? Teve uma mudança de comportamento, uma mudança de consumo? Algo nesse sentido? Manteve a estatística de média? Manteve a estatística, A gente acabou, na verdade, alguns estilos como a APA e a IPA, que saem bem aqui da nossa cervejaria, até essa semana está faltando o IPA, vai ficar pronto para a semana que vem. Mas é um ápice, assim, de uma semaninha de uma cerveja para outra. Mas no resto a gente vem mantendo pelo menos um estoque mínimo ali. Por sorte conseguimos manter esse estoque de todas as cervejas aí, vem rolando. Até porque em março, finalzinho de março para abril, nós tínhamos muito evento, né? Tinha muita coisa, tinha St. Patrick's, tinha vários eventos aqui na região, e a gente tinha feito muito estoque de cerveja para atender esses eventos. Então também a gente veio queimando esse estoque nesse período aí de lá para cá, né? Veio tratando dessa forma, assim, e apoiando, né, os bares e restaurantes aí com a cerveja para tentar, nesse momento, né, Rossi, parceria, apoio com todo mundo. Tentar sobreviver junto. Isso aí, porque assim, os PDVs a gente precisa dos bares e restaurantes, certo? Se esses caras morrer, o que a gente vai fazer? Mas o que aconteceu no primeiro momento desse cenário foi assim, a galera ganhou um concorrente, né? Porque assim, o consumidor é o mesmo. Então, assim, a gente não conseguiu aumentar o número de consumidores. Então, a pessoa que tomaria comprando numa loja é a mesma que vai comprar diretamente com você. Né? Então, assim, também não foi fácil para ninguém, mas o PDV ele ganhou um concorrente a mais, que era o parceiro até, sei lá, um mês atrás. Né? Então, isso realmente não foi muito fácil. Mas se a gente entender que nesse período os bares e restaurantes estavam fechados, né? Então, é óbvio que a gente fez algumas promoções aqui. A galera tentou, todo mundo tentou como pôde, todo mundo trabalhou como pôde, cada um está aí tentando realmente a sua sobrevivência. E aí é evidente que não há vantagem para ninguém vender pelo preço de custo. É evidente que por mais que você possa reverter alguma coisa já assumida, um prejuízo já assumido, vai reverter em algo positivo, uma geração de material de doação de alimentos e roupas, por exemplo, é legal, mas isso é insustentável a médio prazo para quem precisa vender para continuar em pé. Né? Então, você vive, você faz, acontece só porque é o que tem na mão, é melhor que seja feito isso, que seja colocado no ralo, né? Sem dúvida nenhuma, não tem como a gente comparar isso, mas aí o consumidor ele volta desejando uns preços menores. É curioso isso, é claro, todo mundo quer pagar menos, todo mundo, eu também. Não tem essa, todo mundo quer pagar menos. E aí a gente percebe que uma volta, agora eu falando do meu dia a dia, tá? A gente percebe que na volta da busca da cerveja, a galera continuou buscando cervejas com valores menores do que estava acostumado a pagar antes. Então, assim, é muito comum a pergunta pela promoção. É muito comum a pergunta do sentido de, sei lá, 3 por 1, 2 por 1, coisa que todo mundo fez aí, de uma forma ou de outra, para que não perdesse, ou perdesse um pouco menos, né? E como foi isso? Baixou, depois levantou, a galera aceitou de boa? Como foi isso, fazer isso aí? Assim, lá no início a gente fez uma promoção, né? Nos primeiros mês de abril ali, né, e maio, nós estava a preço de fábrica. Né? Tinha um monte de estoque aí, nós precisávamos baixar. Mas agora, gradativamente,
a gente não vem mais praticando esses preços, a gente vem fazendo promoção pontual, cada semana um estilo diferente, até porque a gente está percebendo que as coisas estão se retomando, né? Mas o curioso é que o que a gente percebeu que nós não tínhamos, Rossi, dessa questão era o e-commerce, né? Porque a gente percebeu que a gente começou a fazer os pit stop aqui, fazer as promoções, e pessoas 50, 60, no interior do estado perguntando, pô, vocês mandam para cá? Não, não mando, né? Pô, vocês têm entrega aqui para minha cidade? Ah, não tem. Então, a gente vem nesse mês agora trabalhando um e-commerce, né? Mas vai voltar aos preços normais e coisa e tal, porque a gente é indústria, né? Existe uma ética para tudo isso, né? A gente não pode competir com os bares, restaurantes, sim, com o varejo, de certa forma, mas sim, o consumidor ele ficou mal acostumado por essa situação que está acontecendo agora, mas eu acho que é de responsabilidade nossa também, né? Até porque a gente precisava sobreviver, né? Precisa sobreviver, mas é de responsabilidade nossa dizer que isso não é uma regra, que isso é uma exceção, né? É o momento que está acontecendo, mas a gente não pode transformar isso nesse preço, a gente precisa do volume que os bares e restaurantes consomem, né? Porque Claro, se a gente for a pensar maior parte, que é isso, claro, então é preferível que eu vire um brew pub do que uma indústria, né? claro. São cases de negócio, né, que não casam, né? Muita gente foi pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa, mas muita gente teve as suas produções paradas na metade, vamos dizer assim. Então, a gente acostumou nosso consumidor, a gente, que eu digo, né, em geral, nós acostumamos o consumidor com lançamentos contínuos. Então, nós acostumamos, quando eu giro, sei lá, 50, 60 rótulos novos, que nunca existiram, nunca passaram para a loja, por mês, ali na lojinha. Então, a ideia é essa, você vai sempre girar volumes muito grandes de informação. Sobre esses volumes de informação, o sujeito vai chegar e vai falar assim, ó, você tem o que de novo? Não tem. Então, o pouco que foi lançado num primeiro momento, a galera que não tinha mais o que fazer, faltava 10 dias de maturação, faltava, enfim, né? Coisas que já estavam prontas, foram para o mercado, elas foram plenamente absorvidas, assim, não houve recompra. Num segundo momento, coisas começaram a voltar a ser lançadas, né, um bom tempo depois, e todos os lançamentos esgotaram tipo, na saída. Curioso. Muito rápido. Você percebe, a gente percebe agora, claro, sabendo como essa coisa funciona, muita coisa aconteceu no improviso. Muita cervejaria colocou um rótulo branco com as informações óbvias e um código de barras e mandou. E sensacional. A cerveja estava pronta, não tem por que perder a cerveja pronta. Né? Então, assim, o improviso sobre o volume da venda. Então, o padrão de latinha, 473. Todo mundo tem latão, né? Todo mundo tem isso, mas a galera não tinha e começaram a produzir usando as latinhas menores que tinham ficado lá no passado, de qualquer momento. Então, duas coisas importantes. Quando você diminui o tamanho da latinha, você diminui o preço cobrado, a gente volta para aquele assunto anterior. Então, naturalmente, você está tirando 25% de volume, você está tirando 25% de preço. A regra não é tão clara, mas é mais ou menos isso. Você vai diminuir o preço, então o impacto do volume de compra, do valor de compra, é legal por uma variedade. Então, coisas que depois foram entrando e assim na normalidade. Eu não gosto de negócio de novo normal, eu quero o meu antigo normal, eu quero o que era antes. Mas já que não tem, a gente vai lidando com esse negócio aqui da forma que ele tem. E aí a gente já está no momento, de novo, de todo mundo retomando produções. Sim, a galera tá eu acho que é o momento... Deixa eu só concluir essa parte. A gente tem um problema, eu falei isso lá, sei lá, em 2018, uma vez. Eu falei, esse mercado vai quebrar. Nós estamos trabalhando para esse mercado quebrar. Nós estamos trabalhando no processo de oferta. E isso passa a ser extremamente perigoso novamente. Porque todo mundo que não produziu vai produzir de vez. Todo mundo vai produzir de vez. Então, todas as cervejarias ciganas, e os lançamentos eles são sempre iguais. Né? Você tem um volume de New England, e aí você vai ter muita New England disponível no mercado, é o que a gente tem. Mas
não dá para você ter tanta coisa chegando ao mesmo tempo. Então, as cervejarias que foram... Isso é muito real. Fica de olho. Cuidado você, cervejeiro cigano principalmente, que está bancando as suas produções, achando que agora é hora de voltar. Cuidado com o volume, porque assim, não vai ter recompra na semana seguinte. Não vai ter recompra uma vez que o mercado vai absorver tudo que está chegando, mas não vai ter recompra porque vai ter muito mais lançamento chegando. Então as cervejarias estão voltando, as produções estão voltando, está tudo voltando. Graças a Deus, a gente está voltando. Mas vai ser uma loucura, estilos iguais, cervejas muito parecidas, voltando e chegando enxurradas desses produtos no mercado para a gente daqui a pouquinho. Eu acho que a gente tem que cuidar com a euforia. Tá me escutando, Rossi? Sim? Sim. Eu acho que a gente tem que cuidar com a euforia desse recomeço das coisas, porque tu bem colocou assim, não só o cigano, mas as cervejarias por um todo, com a rotatividade desse produto, a recolocação desse produto no mercado, porque realmente todo mundo, nesse momento parado, está se organizando, né, planejando, quando voltar eu vou fazer tal coisa, eu vou botar tal produto, eu não tinha lata, vou botar lata, eu tinha só cerveja viva, vou pasteurizar, porque eu quero botar no e-commerce. Então eu acho que esse momento que a gente está ocioso, e o ocioso criativo para a grande maioria dos cervejeiros, vai vir muita coisa, muita novidade. Enfim... E é óbvio que vai ter muita coisa semelhante também brigando no mercado. E aí vai ter que ter a sensibilidade aí de cada cervejaria para poder botar os seus projetos na hora certa, no volume certo, adequadamente, para que não fique depois com o estoque parado até as coisas realmente... Porque eu acho que os primeiros meses vai ser uma euforia. Todo mundo vai sair, vai para bar, vai restaurante, vai consumir, mas depois eu acho que vai dar uma queda, as coisas não vão ser tão simples assim. Cara, a galera não bombou aqui não, viu, o negócio de bar, restaurante, não bombou. O governo, de uma forma geral, nem tem o interesse, e eu te falo por quê. O governo nem tem o interesse de poder aumentar o consumo do álcool à venda, não tem. Porque o sujeito, depois que toma aquela meia dúzia, começa a ficar mais carinhoso, começa a achar que pode chegar mais perto do amiguinho, quer interagir com quem tá... Cara, e é isso. Mais perto. Isso é muito real. Então, a pessoa respeita, tá ali, sobrona, tranquila, tomou aquela meia dúzia, gente, vira amiguinho, amigo de infância, põe a mão no ombro do amiguinho e fala assim, eu te considero pra caralho. Porra, quem nunca fez isso? Não é isso? Não tem essa. Mas é real, cara, é real. Então, o governo, fica bonito e rico. Aqui em São Paulo, pelo menos, os horários são até às 17 horas. Deve mudar, tá? Tá tendendo a mudar, é uma questão... Os números não aumentaram, a coisa toda, então deve mudar. Mas até lá, eles não querem isso, porque o contato pessoal, que é o que a gente está tentando manter a distância, galera, o governo tentando manter essa distância, ele vai encurtar. Ele vai encurtar. Então, assim, a ideia de você não estimular a venda em grandes volumes para fora desses horários. Horário comercial, cara, você vai trabalhar. Um dia ou outro sai um pouco mais cedo, dá aquela encostada, toma uma e segue, e por aí vai. A vida segue. Mas se você tiver naquela sexta-noite, depois daquela 6 meses sem poder sair na rua, festival de cerveja, cara, festival de cerveja é um negócio que é muito louco, assim, tipo, eu viajo o Brasil inteiro, vocês acompanham aí o que eu faço em relação aos festivais, em tudo que é canto, adoro uma festa. Sou cara da festa, adoro festa. Né? E agora eu imagino também. Isso. Cara, quantos são os festivais que poderiam acontecer dentro de uma situação mais ou menos de distanciamento? Nenhum. Não existe. Nenhum. Não tem essa chance. Isso não tem como. Isso não tem como. Então, é isso que sempre foi muito importante, porque a sacada maior de um festival é quando você vai expor a sua cervejaria e você vai ouvir diretamente do consumidor o que ele está achando. Isso aí. Isso é fantástico de um festival. Então, o sujeito que está expondo, ele vai falar, e aí, gostou? Você vai poder falar para aquele cara que ainda não sabe o que é uma diferença de uma lager
para uma qualquer outra coisa. Cara, é legal a gente poder ensinar o cara a tomar a cerveja do jeito certo. E entender os estilos, é fenomenal. Isso a gente perde. Então, fala, senhor Heraldo, tudo bem? A gente perde um pouco nesse sentido dessa lógica que nós tínhamos em relação ao consumidor, o entrante, né? Começo do ano já foi complicado, aquela história da Baker, já teve um certo baque no sentido, fora o trocadilho estúpido, mas nós já tivemos aí um momento mais bagunçado aí do entrante, e o entrante, novamente, vai ter esse problema de não poder ou não ter o acesso que teria à informação e às variedades, e aí a gente vai ter um pouco, enfim, vai demorar mais, mas logo mais volta. E eu quero muito estar em festival, eu quero muito estar com vocês nos festivais, brindando, pondo a mão no ombro de vocês, eu te considero pra caralho, que é legal, que monte, é isso aí. É aí, isso aí, se divertir. Uma das coisas que eu percebi nas respostas também, é assim, tem de novo a ver com o preço, né? Algumas cervejarias, elas toparam. Eu vou dar um exemplo de como foi isso. Eu falei que passou lá 5 elementos. Falei com o Wellington hoje lá. E eles estão com uma linha 2. Eu te confesso que eu não lembro o nome. Ele me falou e eu não lembro. Ó, o podrão. Podrão faz mal. Esse negócio de podrão depois da madrugada, isso é prejudicial à saúde do ser humano. 1 mês e meio de azia depois de comer esse negócio de podrão. Aí a galera vai... eles estão com uma linha, estão com uma segunda linha. Isso é muito importante. Eu achei bem bacana. Porque quando você oferece, de novo, o seu preço mais baixo, a gente entende uma questão clara que envolve preço e valor, né? A gente entende essa relação entre preço e valor. O valor não é perdido. O valor está lá. Mas você justificar e ter que explicar de novo por que a cerveja tem que ter um preço e tal. Então, algumas cervejarias, e eu achei muito boa a ideia, você poder produzir um produto bem feito, mas com uma cara um pouco diferente, para já ser entregue num valor menor. Dentro dessa possibilidade, você não tem esse trabalho de voltar na justificativa de apresentar novamente o valor do seu produto. Isso foi muito legal. Da mesma forma que algumas embalagens elas foram feitas, e aí voltando, latinha pequena, long neck, ou litrão, essa é a ideia do litrão. PET, os próprios Mas PET. quando você oferece nesse sentido, é um produto diferente. Falando no sentido de marketing, no sentido de mercadologia, quando você entrega o mesmo produto numa embalagem diferente, o público entende de um jeito diferente. Isso é legal. Então, muita gente conseguiu olhar e aí entende que este é o provisório, esse não é o definitivo, esse não é o que vai acontecer daqui para frente, mas acontecer por enquanto, né? E a galera conseguiu fazer. Então, cervejas de estilos um pouco mais baratos. Sabe o que aconteceu? Bastante recorrente esses dias, eu ouvi da galera, o pessoal que liquidou as suas adegas. É muito louco falar isso, né? Então, assim, quanta gente tem aquelas adegas lá que guardou cerveja, e aí o mais engraçado é ouvir assim, cara, que decepção, que porcaria, que desperdício, a cerveja, pô, não tem porquê, né? A galera acha que é igual vinho, nem todo vinho também melhora com o tempo, mas a galera acha que é nessa onda, e aí por isso, muita gente, por isso que eu falo que a gente nunca teve tão pouca oferta de cerveja, em todos os níveis, né? Então, o que o cara tem guardado, o que o cara tem para vender, o que o cara tem produzido, o que o cara tem produzindo, a gente nunca teve tão pouco, né? Então você chega nesse cenário agora, a gente pode recomeçar. E esse recomeçar vai ser muito importante. Então, quando a galera, por muito tempo, e eu falo isso zoando e falo isso de forma contínua, que New England é alguma coisa que a gente vai olhar, não todas, tem realmente cervejas boas, nós vamos olhar para New England daqui a pouco, mas a gente olha para pochete, ombreira, mullets, vamos dar com vergonha. Vamos dar com vergonha. Aquele cara que toda semana lança a mesma cerveja com outro nome. Isso é vergonhoso. Nós vamos olhar para o cara que vai falar assim, eu usei 40 gramas de lúpulo na cerveja. Ô, seu Alcebiades, é necessário 40 gramas de lúpulo na cerveja? Precisa? Não precisa. Precisa. Não precisa. Isso é um marketing. Então, marketing. O cara está fazendo. Nós vamos ter vergonha. Nós não, que eu nunca fiz isso. Mas nós vamos ter vergonha de falar que fez isso, que trabalhou nesse sentido. Isso não vai ser fácil. Então, uma retomada, por exemplo, dos estilos, não menos mais clássicos, não é só falar de IPA de uma forma geral, mas uma IPA seca, que você consegue usar menos lúpulo para dar um efeito prático de amargor, a galera voltou a fazer. Sim. Então, versões mais tradicionais, menos exuberantes, posso falar de novo essa palavra?
que aí a galera... É muito fácil você Sim. fazer alguma coisa com tanto lúpulo, realmente, você pode usar, é legal, mas não precisa. Então a galera voltou a fazer estilos realmente um pouco mais simples, imaginando que teria um custo menor, que poderia operar de um jeito diferente e tal. Então, acho que esse é um exemplo bom. Como você mantém a tua linha, você mantém... A Session é um exemplo máximo disso, né, cara? Eu falo... Pô, é curioso, quando a galera faz análise sensorial de cerveja, fala de IPA, aí o cara fala assim, não, eu quero uma New England amarga. Beleza, não existe. Né? Já pula essa ideia de New England amarga, porque a proposta é outra e tal. Muito bem. É outra. Claro, é amarguinha, mas não é para tudo isso. E quando o cara fala de Double, então eu falo assim, não, porque uma Double bem amarga. Põe na boca, Double. Ela é doce. Na hora que você engole, o retrogosto é amargo. A impressão geral é de amargor. A impressão, então, quando você oferece uma Session, ou uma APA, ou uma West Coast, o amargor é real. O amargor é real. E você vai usar muito menos lúpulo para fazer a mesma coisa. Eu gosto do West Coast. É bom. Eu também. Se é para tomar IPA, vai ser West Coast. Ou Session. Né? Então, a ideia é de você poder realmente tomar cervejas que elas não são tão cansativas. Por que eu falei tudo isso? Porque quando nós encontramos Ô, senhor Adalberto, o senhor está bem? O senhor está bem também, Santos. Quando fala no sentido de venda, entrega para o consumidor, uma coisa que é curiosa assim, ó. Nós ensinamos o consumidor, agora falou de IPA, aparece todo mundo, Sérgio Molinários, aí começou a falar de IPA, brota e pena no rolê. Brota uma galera aí, né? Não tem para onde. O que acontece, assim, a galera por questão de uso de Antepid, por questão de não querer repetir cerveja, por motivo que for, nós superestimulamos a variedade, nós superestimulamos o excesso de oferta. Tá? Então, casas com 60 torneiras de chopp, 40 torneiras de chopp. Então, assim, você superestimulou o consumo de volumes pequenos de cada coisa. Então, assim, você tem o sampler, e aí façam as contas. Vocês acham que é possível que uma casa se sustente vendendo 100 ml de qualquer coisa? Não é. Jamais vai ser. Não. Então, assim, o sujeito, às vezes, se não é a torneira que mais sai, o sujeito vai jogar 200 ml fora para encher 100 ml bonitinho para entregar para o cara. Não faz sentido fazer isso, né? Então, beleza, você está oferecendo, girando oferta e tal. Então, nós superestimulamos o consumo de grande variedade e quantidade menor. E de uma hora para outra, a gente virou para a galera e falou assim, viu? Compra 1 litro. De uma hora para outra, nós incentivamos, nós não, porque eu não tenho show, mas a galera incentivou o consumo de doses pequenas, de grandes variedades. E aí, esse mesmo cara que acostumou a pagar para tomar um golinho, começou a falar assim, puta, mas vou ter que tomar 1 litro? E tomar 1 litro de uma IPA bem feita é fácil. Tomar 1 litro de, né, uma cerveja com drinkability maior é fácil. Maior é fácil. E 1 litro de pastry stout é fácil de tomar? 1 litro de pastry stout? 12% de álcool, 1,5 toneladas de lactose. Pô, não vai tomar um negócio desse. Mas tem de monte. Isso serve também, tem quem gosta, não é problema. Mas você não toma um grande volume. Você não consegue tomar um grande volume. Então, a gente teve uma questão, de novo, de ajuste de mercado para uma coisa muito simples. Então, a gente voltou a entender o conceito de drinkability. Bobo, simples, básico. Drinkability é você tomar a mesma cerveja em sequência. A capacidade que você tem de fazer isso. Então, o estímulo, é por isso que eu falei isso, a volta do que a galera voltou a fazer, e é os estilos mais simples. Porque os estilos mais simples têm o drinkability mais alto. E aí você consegue... É o consumo maior, né? Tem a venda maior. Você consegue convencer, ou consegue oferecer uma unidade de 1 litro, por exemplo, né? Para o cara poder levar para casa, é mais ou menos isso. A gente vai girando, vai fazendo, e é muito legal. Tem que ter acaba atendendo um volume de vendas maior, atendendo mais o paladar e o gosto de várias pessoas, né? Porque trabalhar com cervejas extremas, tu vai diminuir isso, né? Tem um limite. Uma outra coisa que foi uma solução engenhosa até, já que você não consegue atender dentro dos seus horários, as parcerias, e eu tenho arrepio cada vez que eu ouço a palavra parceria, mas a parceria com outros pontos de venda baseada em gastronomia foram muito, muito úteis. Então, a galera acertou, e eu vi isso aqui em São Paulo, a Tria, por exemplo, a Tria fez isso, acertou lá com uma casa de hambúrguer, acertou com outra casa, não sei o que, vende meu produto junto.
Né? Então, assim, você já vai ter que fazer entrega, então eu vou diminuir meu custo de logística, eu vou diminuir a necessidade de chegar no meu consumidor. Estou apresentando uma galera nova. Isso foi muito legal. Então, a galera que talvez não conhecesse a marca vai ter o impacto de poder ter a oferta de um produto novo entregue em casa. Então, isso também foi muito bacana. Esse movimento dessa sinergia que acontece entre áreas diferentes de comércio. Então, é muito isso. Não pode, não é que todo mundo... Então, de repente, boa parte dessa galera talvez nem pensasse em trabalhar com cervejas especiais. Né? Boa parte dessa talvez, cara, tá lá acostumado com a cervejinha do dia a dia, se é que vende cervejinha de dia a dia, porque às vezes não compensa, não fica competitivo. E a galera tem experiência disso aí por aí? Você fez alguma coisa? Aqui a gente, por exemplo, alguns restaurantes, né, começaram a trabalhar com delivery, então tem na sua carta lá hamburgueria, restaurante, surgiu bastante essa parceria que tu tem medo de falar, mas surgiu bastante essa questão, porque o cara era barril, a gente põe nas garrafas PET ou nas garrafinhas de vidro lá, manda para ele, ele faz o combo dele lá e vende a cerveja. Isso tem ajudado bastante nessa questão de venda, porque ele pega uma região, diminui o custo de logística e tudo mais. A gente não é indústria, a gente não trabalha de noite, e é de noite que o pessoal, quando chega em casa, que vai pedir um lanche, uma janta, quer tomar uma coisa diferente, é esse momento, e quem está aberto nesse momento trabalhando delivery são os bares, restaurantes, pubs, hamburgueria, pizzaria, enfim... Isso surgiu bastante. Eu desejo por alguma coisa, eu desejo por um consumo, às vezes um desejo até de... Você compra no impulso, né? Quantas vezes você está andando... Você está andando no shopping, tem aquela barraquinha de sorvetes, tem aquela barraquinha de waffles, aquela barraquinha maldita de cookies, aquele cheiro que toma conta do andar inteiro do shopping. O que está lá no meio? Por isso, pela venda de impulso. Então, às vezes, a venda pode acontecer quando o sujeito está com essa onda, ia comprar uma pizza, o hambúrguer, e aí tem a oferta de não precisar pagar por 1 litro de cerveja, põe em casa e leva, e aceita. E a gente acabou de ganhar um consumidor novo, né, que até então poderia não ter esse... Que não consumia, né? Talvez não consumia a nossa cerveja, enfim. Isso sim, bastante. A galera tem... a gente tem falado bastante de perspectivas de futuro. É claro, não existe essa futurologia, ninguém aqui é mãe de nada. A ideia não é essa. A ideia não é. Eu podia até, gordo, podia até colocar um lenço, ia ser engraçado, mas não ia ser correto. Então, mas a gente um turbante aí. Tá nessa onda aí de poder imaginar um pouco do futuro, do que vem pela frente. Se eu tivesse que cravar, é curioso isso, uma coisa pela outra, né? Porque se eu tivesse que cravar o que seria esse ano, eu cravaria aquele ano das cervejas mais leves. Eu cravaria firme, porque exatamente pelo excesso de pastry, o excesso de milkshake IPA, o excesso dessa coisa que a gente teve já com sabores bastante próprios, né, peculiares, e aí você fica meio refém disso tudo. Então eu cravaria de qualquer forma. A gente chegou nessa falando de poder voltar, de fato, para as origens, voltando para as coisas mais tradicionais, mais simples. Alguém falou com você aqui, ó. Alguém falou que a sua cerveja é seu vizinho aqui, ó. Alcione. Que beleza, Alcione. Um abraço, Alcione. Parece aí amanhã que nós vamos ter o pit stop. Olha lá, tá fácil. Ficou fácil. Vem com coisa boa. Então a galera consegue fazer. E aí, uma coisa que foi muito comum nessa... veio um meme sensacional. Fala assim, ó, se você não fez pão nessa pandemia, você está fazendo uma coisa errada. Alguma coisa parecida com isso. É só assistir aí. A galera que não tentou cozinhar, não tentou fazer pão, não fez coquetelaria, está no lugar errado. Fez uma pandemia esquisita. Não é isso? E aí... Uau, pessoal... Você fez pão? Não, eu também fiz pão. Sempre gostei muito de fazer pão. Eu acho muito bonito lá, mas não é tão simples assim. Deixa eu fazer cerveja que está mais tranquilo. Cara, mas parafraseando Alex Atala, eu poderia dizer que a diferença do pão e da cerveja é o lúpulo, né? Os mesmos ingredientes, mesmo princípio, mesma matéria-prima, só com lúpulo e com formatos diferentes e técnicas. Sim.
Mas uma das coisas que eu ia falar, mas não era do pão. Pão foi engraçado, porque eu lembro muito desse meme. Cara, se você chegou até agora sem fazer pão, você está na pandemia errada. Você fez alguma coisa diferente. E a galera fez muito disso no sentido da descoberta, claro, das novas coisas, com coquetelaria. Né? Então, sim. E aí eu falo do consumo do álcool. Quando você fala assim, o consumo do álcool aumentou, cara, mais ou menos, né? A galera, o que aconteceu é que você migrou. Então você migrou, você teve um conceito de estar tomando em casa, e naturalmente, se você fosse no botequinho da esquina para tomar um pint e fosse para casa, era um pint. Se você vai no botequinho e está fechado, mas tem que comprar agora para tomar na sua casa, naturalmente você está levando mais. Né? E a coquetelaria teve muito a ver com isso. Então, o álcool, ele torna-se disponível, o álcool não é exatamente caro, o álcool de qualidade é caro, né? Mas você tem casos daquela desgraça, negócio de corote, custa, sei lá, umas duas moedinhas. Né? Mas o álcool não é, o álcool em si não é caro, o álcool de qualidade é caro, né? Então o sujeito pode aproveitar e fazer uma coisa nesse sentido. Mas a coquetelaria foi outra brincadeira boa. Se fosse tão fácil fazer cerveja em casa quanto é preparar um coquetel, preparar um gin tônica, preparar como chama, Negroni, que a galera curte bastante. Negroni. Vou te falar uma coisa, se não tivesse tanta dificuldade em relação a equipamento, tinha muita gente que tinha feito cerveja em casa nesse período. Eu já tinha fechado a cervejaria daí. Porque não, mas não tem como, né? a gente demanda, porque mesmo o pão, tudo que você tem em casa, você faz, o pão forno tem, a coisa flui, né? Não é esse o problema. Mas quando você faz a necessidade de equipamento próprio para cerveja, limitou isso. Porque, cara, é muito louco você ver as galera, pô, eu queria fazer cerveja. Durante a pandemia, nesse negócio todo que a gente está vendo, eu recebia ligações, recebia, sei lá, contatos contínuos perguntando de curso. Como assim curso, mano? Você não pode nem aglomerar, não pode nem chegar perto. Não vou dar curso. Não é curso. E a galera queria aprender. Cara, é sério, mano. É sério, é sério. Acho que todo mundo perdeu um pouco do norte, né? E agora vai se ajustando, vai trazendo de volta e tal. A galera vai conseguindo. Mas é isso, é muito louco. Você aí, que ainda não fez cerveja em casa, vai lá na Alcibir, vai procurar lá o Alcibir para te ensinar como faz. Ele vai te ajudar a comprar equipamento, vai fazer. Depois lá, daqui a pouco ele me liga me xingando que eu estou usando ele para. Mas quando você tiver a oportunidade, vai. É que demora um pouco mais, né? Vocês sabem, demora, não é de um dia para o outro. Mas tem essa ideia. Você vai fazer muito trabalho para depois ter o tempo para poder tomar, mas é divertido. Se tiver a oportunidade de fazer, fácil de acompanhar alguém. Fazer, que é legal, é bacana. De qualquer forma. Bom, me fala mais ou menos o que você tem projetado para o seu futuro de uma semana, de um mês, seu futuro do que está vindo por aí. Tem algum lançamento, alguma coisa? Pois é. Essa história que eu falei que eu não gosto de novo normal, mas é real, né? Tipo, e agora? A gente... É assim? Não sei. Hoje né? A gente não consegue falar para daqui uma semana, um mês. Complicado, né, Ross? Complicado a gente falar para... Não se sabe... É difícil botar uma trajetória, né? Eu vou seguir isso aqui, a gente não tem perspectiva de quando as coisas vão começar. Mas nós aqui na Alcebir, o que a gente tem feito são melhorias de processo, revisão do nosso plantel de cervejas aqui, melhorando a apresentação da Alcebir, verificando quais os canais mais fáceis para chegar ao consumidor, melhorando e fazendo um mapa. A gente tem feito esse tempo todo um mapa de prospectando novos clientes aí. A nossa ideia, a gente já vende para Santa Catarina, agora há pouco tempo eu estou fechando para o pessoal lá em Rio Grande do Norte, lá vai umas 30 caixinhas para eles lá, uma distribuidora. A gente está tentando fomentar essa outra questão distribuidora e sair aqui da fronteira do Rio Grande do Sul e invadir aí o norte do Brasil com as garrafinhas, né, chegar mais próximo de um outro público aí. Essa é o nosso pensamento, assim, a nossa estratégia para a gente, porque o barril está complicado, né? Bar, restaurante, festa, está complicado. Então, é os e-commerce, né, é os clubes de cerveja, é as casas especializadas em cerveja que tem garrafa
que já tem um público grande, que com certeza, como você, o pessoal deve estar entrando em contato e comprando a cerveja lá, e já tem isso desenvolvido, então fortalecer muito mais esse comércio do que propriamente dito o pessoal bater aqui na porta, porque o cara não vai andar 200 quilômetros para chegar na minha cervejaria, né? Então, ainda mais com toda essa situação. Então, a gente está tentando aproximar, né, dentro do e-commerce, dentro dos parceiros que também têm e-commerce, tentando aproximar a cerveja, chegar a cerveja mais próximo do cliente, mais próximo da casa dele, mais próximo do local de consumo dele, porque a gente está meio restrito a movimentar com toda essa situação. Passando tudo isso, a cervejaria, ela quer ir engrandecer aí, passar, né, pegar distribuidoras que a gente possa dobrar ou triplicar aí o nosso volume de cerveja aqui na Alcembier. Muito bem. Criou alguma coisa nova? Vai apresentar algum rótulo novo? Eu quero ver essa minha caixinha ali, 11 garrafas que chegará para mim, falta uma. Então eu quero saber, porque 11 dá azar. 11 é um número muito feio para cerveja. 11 e 5 é proibido para cerveja. Já viu o pack de 11? Que derrota. Então tem que ter 12. Nossa, semana que vem vamos produzir a primeira leva, que vai ser 12, aí fecha a caixinha com 12 e não vai ser um azar. Vai ser uma Amber Lager, né, que fecha a nossa... A gente tem são três linhas de cerveja tradicional, né, que é a Pilsen, é a nossa Hefeweizen, uma Blonde Ale e American Amber Ale. Depois nós vemos para Tropilha, que são 4 cervejas, são todas elas lupuladas, que é a IPA, a APA, a Black IPA e a Red IPA. E depois nós viemos para a linha Campesino, que vem a nossa Dry Stout, vem a nossa Neblina, vem a nossa German, e aí juntando a ela a nossa Amber Lager, que vai vir bem bacana, uns lúpulozinhos bacana ali, vem centeio junto, aveia, uma cerveja leve. Eu vou ficar aguardando o receber. Aí depois eu falo, posto aquela fotinha falando que chegaram e estava tudo dando certo. Feedback. Isso tá aí. Bom. Meu chapa, muito obrigado pelo bom papo. Você que esteve com a gente aí durante essa hora, você tiver alguma, eu me coloco à disposição para poder esclarecer alguma coisa que tenha falado, e eu sei que gosto da mesma forma. Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode procurá-lo diretamente, até para montar o seu projeto de produção caseira de cerveja. Né? Olha isso. A cara dele. Gente, muito obrigado. Que nunca nos faça cerveja boa. Não desista da cerveja. Tem uma regra que fala assim, ó, cerveja igual banho, tem que tomar todo dia. É muito verdade, não é isso? Então não desista da cerveja, não é porque tá frio, não vem com essa não. Aproveita o momento, que é sempre hora boa para tomar cerveja boa. Cadê o senhor? O seu Oscar caiu? Preciso encerrar, senão não consigo subir aqui no IGTV. Travou. Vou terminar com